A paz do Senhor, meu irmão em Cristo. Espero que esta mensagem lhe encontre gozando saúde e felicidade, tanto no corpo como no espírito, vocês e toda a sua família. O tema de nossa mensagem é este: Israel antes e depois do arrebatamento da igreja. Glória a Jesus. Este é o tema desta mensagem. Vou repetir: Israel antes e depois do arrebatamento da igreja. É um assunto muito relevante e maravilhoso. Este assunto, Israel antes e depois do arrebatamento da igreja. Se ligue bem a esta mensagem. Glória a Jesus. Tomarei por base Ezequiel 39, 1 a 5, que diz o seguinte: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Aleluia. Versículo 4: Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Versículo 5: Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor. Esta guerra é intitulada pela Bíblia Gog e Magog. É a guerra dos inimigos de Israel, querendo destruí-lo definitivamente da face da terra. Coisa essa que não acontecerá nunca. Aleluia. Deus prometeu implantar Israel na sua terra e ele ficar feliz a toda a eternidade. Nunca mais seria tirado da sua terra, nem destruído. Glória a Deus. Olha, irmão, estão vivendo nos dias do arrebatamento da igreja. Estão vivendo no limiar dos dias do arrebatamento da igreja. Não sabemos quando Jesus voltará a buscar a sua noiva querida. Isso não nos compete. Isso aí é coisa que só compete, só quem sabe é o Senhor. O que cabe a mim e a você, o que cabe a nós, é estarmos preparados, aguardando o ressoar da última trombeta, porque irá acontecer que alguém zombe ou não, creia ou não creia, vai acontecer, porque é projeto de Deus, é promessa de Deus, e o que Deus fala tem seu cumprimento no tempo marcado.
nem antes, nem depois, no tempo. E o tempo do arrebatamento está marcado. E daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, só meu Pai. Jesus falou. Está marcado. Dia e hora fala do tempo do arrebatamento. Glória a Deus. Precisamos estar preparados. E os sinais dos tempos têm acontecido e estão acontecendo claramente, categoricamente, para diante de todos os olhos de toda a humanidade, de cristãos a não cristãos. Todo mundo está vendo o que tem acontecido no mundo. Está acontecendo. Sinais dos tempos. A figueira brotou e está em guerra, com 7 frentes de guerra. Israel, glória a Deus. Um dos maiores sinais da vinda de Jesus é este. Israel é o relógio do cumprimento das profecias bíblicas e do retorno de Cristo. É Israel. Graças a Deus. Essa guerra, essa leitura que eu fiz, fala da guerra de Gog e Magog, que Deus irá trazer a essas nações inimigas de Israel, contra Israel, para Deus ser glorificado nelas, para elas serem destruídas nos montes de Israel, nas fronteiras de Israel, serão destruídas. Eles irão vir no afã de destruir a nação de Israel, pensando que agora sim, agora vamos derrotá-lo. É engano. A Bíblia diz que ele vem como nuvens cobrindo a terra para destruir Israel. Eles quem serão destruídos nos montes de Israel. É Deus que vai trazer contra Israel. Escute, Gog e Magog. Veja lá. Como Deus vai trazer contra Israel. Veja como é que diz. E tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. É Deus que vai trazer Gog com a sua tropa contra Israel, sobre Israel. É Deus que vai trazer com um alvo, e o alvo de Deus é destruir todas essas nações e ser glorificado delas e dar livramento ao seu povo. Versículo 3: e tirarei o teu arco da tua mão, na mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás. Deus falando sobre Gog. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. Aí as aves de rapina, e as aves de todas a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Glória a Jesus, aleluia. Quando Deus fala, se cumpre. Quando Deus fala, se cumpre. Tudo quanto Deus falou tem o seu cumprimento. Aleluia. O que Ele fala se cumpre. Graças a Deus. Deus vai trazer essas nações, Gog e Magog e a sua tropa, contra Israel. Contra Israel. Mas o alvo de Deus é destruí-las nos montes de Israel, ou seja, nas fronteiras de Israel. Todas elas irão cair. Deus irá destruí-las. Glória a Deus. Mas eles irão vir contra Israel, visando acabar com Israel. Negativo. Ninguém acaba com Israel. É a promessa de Deus. Agora Israel prevalecer até eternamente. Nunca mais sairá da sua terra e nunca mais será destruído. Promessas bíblicas.
Glória a Deus. Aí você pergunta, essa guerra, quando é que essa guerra irá acontecer? Talvez você pergunte, pastor Maximiano, esta guerra Gog e Magog, só vejo comentário. E quando é que essa guerra irá acontecer? Vou lhe dizer biblicamente, não é crença minha, não é pensamento meu. Eu vou lhe mostrar biblicamente, legalmente, teologicamente. Vou lhe mostrar o tempo e quando irá acontecer essa guerra. Eu não vou falar fora deste livro. Se eu falar fora deste livro, eu me condeno. E quem pregar e ensinar fora deste livro, se condenará. Aleluia. Deus fala para o homem por meio deste livro. Deus dirige o homem ao céu por meio deste livro. Não é como nós vemos hoje em dia, pregadores, eu sou profeta do Senhor, eu vou profetizar. Então, se ele vai profetizar, ele já disse que vai profetizar, então ele vai falar tudo quando chega na sua mente. Então, a profecia é dele, de Deus não. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Tenhamos cuidado, estamos vivendo nos últimos dias, no dia do arrebatamento da igreja, e Jesus falou que iria acontecer muitos falsos profetas. Quando o pregador diz, eu vou profetizar, é uma falsidade, é um falso profeta. Aquela profecia é falsa, é ele que maquinou e falou. Então a profecia é falsa, a mensagem é falsa. Pode ser dentro das escrituras, não resta dúvida, mas o objetivo dela, a base é falsa, porque ele disse que iria profetizar. Não é uma profecia de Deus, é mensagem dada por ele, profecia dele. Então é falsa. Aleluia. Israel, antes e depois do arrebatamento da igreja. Quer saber quando é que acontecerá a guerra de Gog e Magog? Ezequiel capítulo 39, versículo 9. Escute. E os habitantes da cidade de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, e os escudos, e as rodelas, com os arcos, e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. Quando terminar essa guerra, aí Israel vai fazer tudo isso que já foi, que diz aqui o versículo 9, durante 7 anos. E quais são esses 7 anos? Da grande tribulação. Da grande tribulação. Então, está revelado que a guerra Gog e Magog acontecerá ainda com a igreja na terra. A Bíblia não deixa nem eu nem você em dúvida. Desde que você espere, nós esperemos o Espírito Santo nos revelar pela palavra. Nos revelar pela palavra. Não é sonho não, nem profecia de homem nem mulher não. É pela palavra. Está aí. Ainda com a igreja na terra, porque a grande tribulação acontecerá após o arrebatamento da igreja. E Israel irá fazer esse trabalho durante 7 anos. Que 7 anos são esses? Os 7 anos da grande tribulação. Nesse caso, essa guerra acontecerá ainda com a igreja na terra. Aleluia. Graças a Deus. Olha o tema de nossa mensagem: Israel antes e depois do arrebatamento da igreja. Eu estou mostrando aqui o que acontecerá com Israel em síntese, ainda com a igreja na terra. Assista todo o vídeo que você irá ouvir eu falar aí, explicar e mostrar Israel após
o arrebatamento da igreja. Estou mostrando Israel antes do arrebatamento. E já concluirei este vídeo mostrando Israel após o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Escute bem, que esta guerra acontecerá com a igreja da terra. Vou ler outra vez. E os habitantes das cidades de Israel, aqui não se trata de pessoas inimigas de Israel, é a nação de Israel. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, e os escudos, e as rodelas, com os arcos, e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. Aleluia! Quais são esses 7 anos? A grande tribulação. Então, Gog e Magog, essa guerra acontecerá com a igreja na terra. Agora eu vou lhe falar uma coisa. Não estou dando como doutrina, como ensinamento, viu? Não estou dando como ensinamento. Porém, eu creio, é questão pessoal minha, não lhe estou dando como ensinamento nem doutrina, certo? É crença minha, crença pessoal. Eu creio que esta guerra atual de Israel, que já está com mais de ano lutando com seus inimigos e agora está com 7 frentes de guerras, dela ou seja, nascerá, brotará a guerra Gog e Magog. Dessa guerra atual de Israel promanará, nascerá Gog e Magog. No meu crer, essa guerra de Israel não termina agora. Ela vai se prolongar até alcançar Gog e Magog. Porque estamos vivendo nos dias do arrebatamento da igreja, estamos no fim. E essa guerra Gog e Magog acontecerá com a igreja na terra. É bíblico. Você já ouviu? Aleluia. Graças a Deus. É bíblico. Agora veja mais que coisa interessante. Ezequiel 39, 12 a 14. Como acontecerá em Israel quando Gog e Magog forem destruídas nas fronteiras de Israel, nos montes de Israel, serão destruídos. Deus irá entrar em ação, não somente através das armas artificiais de Israel, não. É a arma divina, é a arma celestial do céu, vai cair sobre os inimigos uma potencial arma de Deus, do céu, sobre eles, e esmagar um por um, acabar um por um. Aleluia. Agora veja o que vai acontecer. Ezequiel capítulo 39, 12 a 14. Ezequiel 39, 12 a 14. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses para purificar a terra. Os cadáveres que estiverem sobre toda a face da terra israelense, que são montões e montões de aparelhos, armas e homens destruídos, armas destruídas, tanques de guerra destruídos e montões e montões de soldados mortos. Porque a batalha é de Deus, é Deus que irá destruir Gog e Magog nas fronteiras de Israel.
Veja o que Israel vai fazer durante 7 anos, 7 meses. Não é 7 anos agora é 7 meses. Versículo 12: e a casa de Israel os enterrará por 7 meses, para purificar a terra. 13: sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. 14: e serão separados homens que incessantemente passarão pela terra, para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para a purificarem. Durará 7 meses este trabalho. Toda a nação de Israel entrará em ação para sepultar os mortos. Sepultar os mortos. Os armamentos que estiverem bom ainda, se restarem, serão saqueados. Israel tomará. Está escrito no capítulo 39, versículo 9. Aleluia. É assim que a Bíblia diz. E 7 meses para purificação da terra. Tirar os mortos, tirando os mortos, enterrando, deixar a terra outra vez limpa. Glória a Jesus. Israel antes e depois do arrebatamento da igreja. Glórias ao Senhor. O versículo 39 e versículo 9 diz assim, já foi lido várias vezes, eu vou ler outra vez para você entender melhor. Porque o importante não é a gente pregar e ensinar, o importante é o ouvinte entender o que nós estamos falando. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas. Terminou a guerra, a nação de Israel, o povo entrará em ação para destruir o restante dos armamentos que ficarem. São destruídos. E as rodelas, com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. 7 anos eles trabalharam nisso. 7 anos, um grupo de homens trabalhando, tirando, ou seja, aproveitando e tirando os armamentos que ficarem na guerra, que foram destruídos, e 7 meses para a purificação da terra. Aleluia. 7 anos eles aproveitando e verificando os armamentos que ficarem dos inimigos. 7 anos. Então acontecerá isso aí antes do arrebatamento da igreja. Porque os 7 anos é os 7 anos da grande tribulação. Glória a Deus. Agora vimos em síntese, Israel antes do arrebatamento da igreja. Todos nós sabemos que Israel está em guerra há mais de ano. E agora está aumentando a guerra, está ficando mais forte. 7 frentes de guerra agora Israel está enfrentando 7 inimigos. Está ficando mais e mais, mostrando que dessa guerra brotará a Gog e Magog. Dessa guerra atual de Israel, eu creio, não estou dando como doutrina, eu já falei e estou repetindo,
nascerá, brotará Gog e Magog. Mas acontecerá ainda com a igreja na terra. De acordo com Ezequiel 39, 9. Agora vamos falar em síntese, Israel depois do arrebatamento da igreja. Israel depois do arrebatamento. Vamos para Zacarias capítulo 14, versículo 7. Zacarias 14, Zacarias 14 e versículo 1 ao 7. Esta leitura de Zacarias 14, 1 a 7, que eu vou ler agora, não tem nada a ver com essa guerra atual. Tem pessoas aí na internet misturando. Tem pastor aí ensinando, pregando, ensinando que Zacarias 14, 1 por diante está no cumprimento. De maneira nenhuma. Isso aqui só vai acontecer no final da grande tribulação. Zacarias 14, 1 por diante até o 7 só irá se cumprir no final da grande tribulação, a guerra do Armagedon. Não acontecerá antes. Essa atual tem nada a ver com esta passagem de Zacarias 14. Não tem nada a ver. Zacarias 14, Israel será vencido. Será vencido, porque é Armagedon. Mas essa atual e a de Gog, Israel vencerá. Não será vencido. Escute Zacarias 14. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Aleluia. Vem dias, na grande tribulação, porque eu ajuntarei todas as nações, e quem vai trazer é o próprio Deus. Olha, irmão, o mundo vive, é de Deus e está no controle de Deus. Está no controle de Deus. Nada vive fora do controle de Deus. Não vive não. Tudo quanto está acontecendo é tudo Deus já tinha predestinado, Deus já tinha projetado. É tudo do controle. Que assim como você e eu dirige e domina nossas casas, nossas famílias, são dirigidas por nós, os cabeças, os homens, o mundo que é de Deus é dirigido e controlado por Ele. É, meu filho, é isso. Então veja, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. É Deus que vai fazer isso. Agora aqui, Israel, depois da vinda de Jesus, isso aqui é para o bem de Israel. É para o bem espiritual de Israel. Agora Deus está tratando de Israel nacionalmente, como nação. Deus está tratando de Israel, até o arrebatamento da igreja, Deus trata de Israel como nação, ser humano. Trata ele como nação, cuidando dele como nação, ser humano, nação de Deus. Mas aqui, em Zacarias 14, Deus vai tratá-lo espiritualmente, não é nacionalmente, não, é espiritualmente, é para Deus salvá-lo. Versículo 2: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada. Aqui só no Armagedon, não é nesta guerra atual, como alguns pregadores estão pregando aí na internet, dizendo que é agora que Jerusalém vai ser tomada. De maneira nenhuma, agora não, é no Armagedon.
e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Isso é no Armagedon. É Deus tratando com Israel no lado espiritual, para salvá-lo. Escute mais. E o Senhor sairá peleja contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Eles vão vencer Israel, dominar Israel, mas Deus entrará em batalha, destruí-las. Deus vai destruir uma por uma. Vai escutando. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Nessa hora que Israel estiver nessa situação difícil, a metade da cidade já levada a cativeiro e a metade ainda sofrendo perseguição e as armas do inimigo, Jesus descerá, o mundo ficará escuro, o sol perderá a sua luz, o mundo ficará em trevas, e Jesus aparecerá no céu com todo poder e glória, com todos os anjos do céu, com a igreja glorificada, brilhando como o sol, descerá glorificadamente. Todo olho dos sobreviventes da grande tribulação, inclusive os judeus, verão Jesus pessoalmente com seus anjos e a igreja glorificada descendo, e seus pés irá parar sobre o monte das oliveiras. Todo Israel vendo, todos os habitantes e sobreviventes do mundo vendo, o monte se fenderá, irá se abrir um vale muito grande no Monte das Oliveiras para escape do restante dos judeus, para não serem mortos. Entrarão, escaparão por meio desse vale que Deus irá abrir no Monte das Oliveiras, quando Jesus pisar sobre o Monte das Oliveiras, juntamente com a sua igreja glorificada e os anjos do céu. É coisa bonita. Agora veja mais a continuação. E fugirei pelo vale dos meus montes. Aqui mostrando que eles iam fugir por dentro do vale para se defender da besta e das nações inimigas. E fugirei pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzia, rei de Judá. Então, agora veja que é importante. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. É nessa hora. É quando vai se cumprir Apocalipse 1:7. Eis que venham com as nuvens, e todo olho verá, até os que os ultrapassaram, que é os judeus. É quando toda a população sobrevivente irão ver pessoalmente Jesus descendo do céu. É nessa hora. Na saída da igreja ninguém vê. Vai notar a saída, o desaparecimento dos crentes. Aleluia. Versículo 6. E acontecerá naquele dia que não haverá... Veja aí o que eu já falei. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Isso é Israel após o arrebatamento da igreja. É nessa hora que Israel será, é nessa guerra do Armagedon que Israel será vencido. Não destruído, vencido. O inimigo irá vencê-lo. Uma parte da cidade, uma parte dos judeus irão para o cativeiro, sairá presos, e outra parte ficará na cidade, se escapando pelos montes, pelo vale que Deus irá abrir.
Isso é durante a guerra do Armagedon. Não sabemos, eu não sei quantos dias durará, quantos meses durará a guerra do Armagedon. Eu sei que a grande tribulação, sabemos que a grande tribulação durará 7 anos, desde a saída da igreja até a destruição total, quando Jesus descer sobre as nuvens do céu e pisar no Monte das Oliveiras. Ali, quando ele pega Satanás e os demônios, prende no poço do abismo, pega a besta e o falso profeta, lança dentro do fogo do inferno vivo, destrói as nações inimigas de Israel, sobrevivente, porque aqueles que realmente precisam ser destruídos, não é toda a população mundial que vai ser destruída, a maioria será destruída, uma grande parte ficará para o milênio, e Israel se converterá. É quando Israel irão olhar e ver Jesus, irão reconhecer, e arrependidos chorarão. Na continuação deste capítulo você verá essa história, a conversão espiritual de Israel. Eles iam chorar e se humilhar e se converterem a Cristo. Então a guerra do Armagedon é para a salvação de Israel. Aleluia. E Israel antes e depois do arrebatamento da igreja. Não sei se ainda postarei algum vídeo, porque estou aguardando o grande dia. Amém.